Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição 13 do dia 28 de março de 2021, com o título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. No primeiro trimestre de 2021, o nosso tema foi o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o comentarista foi o pastor Ezequias Soares. Estou falando aqui foi, era, porque é a última lição do nosso trimestre, a 13ª, estamos terminando hoje esse tema tão maravilhoso, o qual podemos visitar as doutrinas bíblicas, olhar a nossa Bíblia e ver o que fala sobre a verdade que os pentecostais vivem nos nossos dias. E uma outra verdade importante é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a segunda vinda, não é? Melhor dizendo. Antes de iniciar aqui com o nosso texto áudio, eu gostaria de te agradecer por esses dias que estivemos juntos. Nesse primeiro trimestre, eu comentei as lições, todas elas. Eu me sinto feliz, realizada por ter conseguido, porque não é fácil. Só quem se propõe a este trabalho sabe das dificuldades. E neste momento eu quero pedir que você me apresente em suas orações. Eu pretendo continuar comentando a lição de adultos. Estou já programando para esta semana a apresentação das lições de todas as classes e pretendo comentar todas as lições do segundo trimestre. Eu quero te agradecer por ter estado comigo aqui, por ter se inscrito aí no meu canal, onde você tem a oportunidade de estar recebendo em primeira mão as notificações de que tem novos vídeos, e eu quero te agradecer, tá bom? Deixe aí nos comentários, se apresente, fale de onde você é, para que a gente possa se conhecer melhor. Amém? Deus abençoe a todos. E vamos aqui para o nosso texto áureo, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está na Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 13. E a verdade prática diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados da palavra de Deus e confirmados pela história. Durante esta semana, tem aqui também sugestões na sessão leitura diária, onde você pode estar acompanhando, fazendo a leitura, meditando em 6 textos separados para que você amplie o seu conhecimento acerca da lição que nós iremos estudar agora. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Eu não farei a leitura agora, porque estarei comentando durante a lição. Então, a bendita esperança que os crentes pentecostais vivem é a segunda vinda de Cristo. Esta é a bendita esperança apresentada na lição de hoje. O autor colocou aqui os olhos voltados para a bendita esperança. E é muito importante, meus irmãos, que os nossos olhos estejam mesmo voltados na expectativa da volta do Filho de Deus, ou da segunda vinda do Filho de Deus, para agora, para hoje. Porque esta verdade, ou esta certeza, ou esta expectativa sempre levou os crentes, os cristãos de todas as épocas, a se preparar para esta vinda. Não é? Nós vivemos nessa expectativa, santificando a nossa vida, fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é evangelizar, não é? Nós permanecemos fiel ao nosso Deus porque nós sabemos que Ele virá buscar um povo zeloso e de boas obras, e isto faz com que não mudemos o nosso foco. O nosso foco deve ser, tem que ser esta bendita esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele estava ali subindo aos céus, não é? Os irmãos estavam ali, os nossos irmãos, os apóstolos,
e aparecem dois anjos, está na nossa leitura bíblica em classe. E ele diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então nós vemos aqui os anjos reunidos, olhando a subida do nosso Jesus e avisando aqueles homens que Jesus breve voltaria. E eles tinham algo para fazer. O que era? Eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, para aí começar a evangelização, começar a levar a palavra de Deus para as outras nações. Então tinha algo urgente para eles fazerem, para eles estarem fazendo, enquanto o Senhor Jesus não voltasse. E isso é para nós também. Nós devemos estar constantemente na expectativa da volta do nosso Senhor e evangelizando, levando a palavra às outras nações. E isto foi isso que eles fizeram, não é? E eles viviam na expectativa de que Jesus retornaria por aqueles dias. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Esta era a expectativa do apóstolo e ele ensinando aqueles irmãos. Então eles esperavam Jesus para aqueles dias e nós também o esperamos a qualquer momento. E por que nós queremos assim? Porque a palavra de Deus traz várias passagens falando da vinda de Cristo, editas por pessoas diferentes em tempos diferentes. Eu tenho aqui algumas citações e vou deixar aí também na descrição do vídeo mais outras, né? Mais outros textos para você estar lendo aí durante o estudo da sua lição. Então, quais as evidências da certeza da vinda de Cristo? Ele mesmo afirmou que voltará para os seus. João capítulo 14, versículo 3, Apocalipse 22, 20. Os anjos afirmaram que Jesus voltará nesse texto que acabei de ler aqui, na ascensão dele. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Os sacros escritores da Bíblia, movidos pelo Espírito Santo, afirmaram que Jesus voltará. Jó capítulo 19, versículo 25, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E também os sinais que Jesus havia dito, né, que aconteceria, já estão se cumprindo, todos se cumpriram, né? Segundo profecias da Bíblia, que atestam que Jesus virá. Mateus capítulo 16, versículo 3, 24, 3. E o testemunho constante da ceia que o Senhor ordenou nas igrejas assegura que ele virá. Esse texto está na primeira carta de Coríntios, bem conhecido nosso, porque sempre é feito nas leituras dos dias de Santa Ceia. Diz assim, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o momento da ceia, para nós, é um anúncio da morte do nosso Senhor e a certeza que nós devemos fazer isto até que ele venha. E nós, os pentecostais, cremos no que a palavra de Deus diz. E nossa expectativa não é um fator secundário na nossa vida, mas essencial. E é o que está dito aqui na sessão Interagindo com o Professor. Não se trata de uma doutrina, essa doutrina da segunda vinda de Cristo, que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. Nós sabemos que o nosso Senhor virá, porque a palavra do Senhor registra que ele virá. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem um impacto em nossa vida prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor, a respeito dos dons espirituais que ele dispensou
para nós. Então, esta expectativa, ela nos leva a praticar a santidade, ela nos leva a praticar a evangelização, ela nos leva a ser fiéis ao nosso Senhor e a tudo o que Ele tem falado nas Escrituras para nós. Aí aqui na nossa introdução, tem aqui o início de um texto onde fala da bendita esperança, que é a segunda vinda de Cristo, e esta expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Amém? Então, viver esta bendita esperança, ou deixar nossos olhos direcionados a esta bendita esperança, ela vai fazer com que nós mantenhamos vigilantes e fiéis ao nosso Senhor. Aí o primeiro tópico fala: breve o Senhor virá. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia em abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que um dia ele voltará. Por que o autor colocou aqui todos os ramos do cristianismo? Porque diante da quantidade de pessoas, dos cristãos no mundo, há algumas divergências quanto à maneira que Jesus virá. Mas é unânime entre todos os cristãos que Jesus voltará. A sua segunda vinda é certa. E o autor diz aqui: há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo dessa lição, quando se trata da maneira como vai acontecer. Eu quero trazer aqui, em um gráfico, as 3 versões ou visões diferentes sobre como acontecerá a segunda vinda de Cristo. Então, nós temos o pré-tribulacionista, que é a visão que a Assembleia de Deus adota na sua declaração de fé, e no nosso meio, nós cremos assim. Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 fases distintas. Na primeira, ele virá invisível aos olhos do mundo, ficará nos ares e receberá a igreja, é quando se dará o arrebatamento da igreja. E na segunda fase, ele virá com a igreja, marcando o fim da grande tribulação, e será visto por todos, sendo visível às nações e a Israel. A segunda visão, ou forma de crença, é a mid ou meso-tribulacionista. Nesta visão, eles creem que nos primeiros 3 anos e meio a igreja permanecerá na terra. A grande tribulação tem 7 anos. 3 anos e meio a igreja estará aqui. Jesus arrebata a igreja no meio da grande tribulação. E o final é igual. Creem que Jesus volta com a igreja para livrar Israel, punir o anticristo, não é? O falso profeta e a besta, e trazer aqui como eu vou dizer, o juízo das nações, não é? A separação das nações, para iniciar o reino milenial. E a terceira visão é a pós-tribulacionista. Nesta, eles creem que Jesus arrebata a igreja e virá no mesmo momento, e a igreja passará pela grande tribulação. Nós não cremos assim. Nós cremos que o nosso Senhor, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que o nosso Senhor vai nos livrar da grande tribulação. Esta é a crença da igreja. Depois, no tópico de número 2, trata do título Uma Promessa de Jesus, uma promessa de Cristo, referente à sua vinda. Nós estamos falando sobre
o retorno do nosso Senhor. Então lá em João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui uma promessa do nosso Senhor Jesus, que ele voltaria, que ele está neste momento nos preparando lugar, e que ele voltaria e levaria os irmãos e nós, a Igreja de Cristo, para ele mesmo, não é? Esta é uma certeza. No entanto, esses irmãos desta época, eles só entenderam o que Jesus estava dizendo após o Pentecoste, pois mesmo Cristo falando de sua segunda vinda, em Mateus 24, 36, ele diz, porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mesmo Jesus dizendo isso, e também em Marcos 13, 32, quando Jesus está falando com ele, eles fazem a seguinte pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, quer dizer, eles não estavam entendendo. E o autor diz aqui que só após o Pentecoste eles entendem. Se Jesus já havia dito que naquele dia e hora ninguém sabe, então por que eles estavam perguntando como se daria a restauração, se era nesse tempo a restauração do reino de Israel? E Jesus, ele responde, não é? Está lá no versículo 7, a resposta dos seus discípulos. Ele responde assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus está dizendo assim, não é uma coisa que vocês devam se preocupar. Não é algo para vocês pensarem quando isso vai acontecer. Não importa a vocês quando isso vai acontecer. E aí ele vai no versículo 8, ele fala o que é que tem que ser a atenção dele. Qual é a responsabilidade dele? Está lá no versículo 8, na nossa leitura bíblica em classe. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, qual era a parte deles? Fazer o que Jesus estava mandando. Primeiro ir para Jerusalém, receber o revestimento e depois ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E esta mesma atenção deve ser a nossa, não é? Não nos importa saber o dia. Nós temos que esperar Jesus para este momento e continuar fazendo aquilo que ele nos mandou. E a nossa atenção deve ser em Cristo, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, mas que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o nosso olhar deve estar voltado para o nosso Senhor, para que nós não nos enfraqueçamos, nem desfaleçamos os nossos ânimos. Quantas pessoas que estavam em nosso meio que desistiu, talvez achando tardia a volta de Cristo, e desfaleceu e se perdeu pelo caminho, né? E nós estamos aqui, continuamos firme, e nós devemos viver de maneira que se cumpra o que o Senhor espera dos seus servos. Então, como nós estamos dizendo aqui, há uma maneira, não é, de nós permanecermos fiéis ao nosso Jesus.
é fazendo aquilo que ele nos mandou. Ele conta em parábolas, está lá no capítulo 24, 45 a 46 do livro de Mateus, e também o capítulo 25 e 21 a 23 de Mateus, de como o bom servo ele deve permanecer. Ele deve permanecer fiel ao seu Senhor. Ele é chamado servo fiel e prudente. No versículo 46 diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Lá em Mateus 25, 21, ele fala também do servo bom e fiel. Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então há aí o próprio Jesus falando da questão da fidelidade. Nós devemos permanecer fiel e servindo o nosso Senhor. Ainda em Tito, capítulo 2, versículo 12 a 14, fala um pouquinho trata um pouquinho de renúncia à impiedade e concupiscências mundanas. É um convite também a que vivamos sóbria, justa e piamente aguardando o nosso Salvador. E é por isso que quando Jesus falou com eles ali, Jesus foi bem claro, não é? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas faça aquilo que você deve fazer. No caso aqui, eles deveriam ir para Jerusalém, a ordem era essa: receber a virtude do Espírito Santo e ser testemunha. E depois nós sabemos que a vida do cristão, ela continua, não é? Ela tem que continuar servindo a Deus, evangelizando e servindo, fiel e prudente, como nos versos que nós dissemos, que nós falamos ali agora. Então, nós recebemos a salvação do nosso Senhor, nós recebemos os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, estamos aqui na terra, mas tem algo muito melhor e maior para nós recebermos quando o nosso Senhor voltar. E no subtópico 3 vai falar sobre o dia que se aproxima. Sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Nós sabemos que só Deus sabe o dia e a hora, conforme vimos ali no texto anterior, mas os sinais mostram que Jesus breve virá. E onde estão esses sinais? Principalmente no capítulo 24 de Mateus, versículos 1 a 14, né? Com o aparecimento de falsos cristos, no versículos 4 e 5, isto desde a igreja primitiva e até os dias de hoje. Calamidades e guerras, conforme versículos 6 e 7, assim como a crescente onda de violência no mundo, inclusive entre as famílias. Nunca se viu tanto na história a quantidade de notícias informando de filhos matando pais, pais matando filhos, e a iniquidade se multiplicando a cada dia. Muita corrupção nos governos, muita opressão sobre os mais pobres, muita perseguição sobre os cristãos. Tem lugares onde cristãos estão sendo mortos por pregar a palavra de Deus, não é? E muita opressão também sobre os mais pobres, não é? Deus não se agrada disso. Deus não se agrada quando há essa opressão sobre os pobres. Fome generalizada e, por último agora, esta pandemia do Covid-19 ceifando vidas, desesperando aqueles que não têm esperança e aumentando ainda o desemprego, a fome e levando muitos à miséria. E também a crise religiosa que está no versículo 12 desse texto em Mateus. A apostasia. Nunca se falou tanto ou se viu tanta apostasia no meio da igreja como nos dias atuais. Esses sinais não devem preocupar os salvos, porque, como diz o título da nossa lição,
nossos olhos estão voltados para a bendita esperança. E por isso nós anunciamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, e também nós pregamos, né, esta esperança às pessoas que estão desesperançados, não é? As pregações estão falando da volta de Cristo, ela também está nos louvores da nossa harpa cristã e nos diversos louvores inspirados na Escritura. O autor ainda traz aqui, neste tópico, os principais sinais para a igreja. Ele fala que estes sinais são exclusivos para a igreja, porque estes sinais que eu disse anteriormente aqui, o mundo está vendo, não é? Tem pessoas no mundo que falam, tem algo para acontecer. Eles talvez não tenham forças para buscar o Senhor, mas eles sabem que está chegando um final aí, né? Uma final de era. Muitas pessoas creem, né? Mas há os sinais específicos para a igreja. E estes sinais, eles são para nós. O primeiro, a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, que a partir também da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo. E outro sinal para a igreja, que é muito importante, que só a igreja entende, foi o anúncio da criação do Estado de Israel, que foi no dia 14 de maio de 1948. Agora Israel tomou posse da sua nação de volta, embora tenha um espaço ainda, uma pequena parte de Jerusalém que ainda permanece na parte árabe, né? Onde está ali a mesquita de Omar, onde era o templo de Jerusalém. Mas Israel já tem a sua nação. E o próprio Jesus nos ensinou por parábolas para olharmos Israel e as nações. A figueira é Israel. Oséias capítulo 9, versículo 10, Joel capítulo 1, versículos 6 e 7. Quando vemos aquele texto onde Jesus diz: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, como eu disse aqui, a figueira, conforme Oséias capítulo 9, versículo 10, Joel capítulo 1, versículo 6 e 7, é Israel. E a figueira está florescendo. Já floresceu, não é? Falta ainda uma parte para eles tomarem, para eles tomarem posse, que é onde está a mesquita de Omar, mas Israel ele tem se envolvido no contexto mundial de uma forma diferente. E hoje é muito respeitado em muitos lugares, não é? Esse texto está em Lucas capítulo 21, versículo 29 a 31. O Estado de Israel seria restaurado primeiro como nação e depois seria restaurado espiritualmente, conforme Ezequias capítulo 37. Então a figueira, ela já brotou. Deus considera a humanidade sobre 3 grandes segmentos: judeus, gentios e a igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 10, 32. Não todas as igrejas. A igreja de Cristo, lavada e remida por seu sangue e que está em constante santificação. Aquela que está com seus olhos voltados para a bendita esperança. Aquela que será arrebatada. Então é muito importante que nós olhemos Israel e olhemos também as demais nações ou as demais árvores, conforme ali Lucas 29, 31, não é? E a igreja de Cristo, ela continua seguindo aqui, olhando para Cristo. E depois nós vamos para o tópico de número 2, a necessidade de vigilância. Neste tópico nós temos 2 subtópicos, a exortação à vigilância e os alarmes falsos. Quando nós falamos de exortação à vigilância, nós vamos direto para aquele texto lá em Mateus capítulo 24 e 44, que diz: vigiai, pois,
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós sabemos que o nosso Senhor virá, mas nós não sabemos o dia nem a hora. O apóstolo Paulo ele ainda confirma estas advertências de Jesus ao reconhecer que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Os crentes, eles não vão ser apanhados de surpresa, não porque saibam de antemão a data, porque nós não sabemos, mas porque são do dia e vivem na luz da palavra de Deus. Nós olhamos as Escrituras, nós aprendemos a vigilância com o nosso Senhor Jesus. No sermão escatológico, ele diz que só Deus sabe o dia e a hora, não é? E que nós sabemos também que esta vigilância ela tem que ser constante. E aqui trazendo a definição, ele diz assim: o ato, o autor, ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. E é isso que nós devemos fazer, estarmos alertas. A palavra de Deus ela traz vários textos, não é? Nos ensinando, exortando a vigilância e o sermão escatológico. Se você quiser conferir aí, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, onde traz ali para nós estarmos sempre atentos. E depois nós vamos falar dos alarmes falsos. Que alarmes falsos são esses? Então, muitas foram as datas que colocaram para a volta do nosso Senhor Jesus, todas em vão, não é? No ano 1000, houve aí vários clérigos que disseram que Jesus viria na passagem do ano 999 para o ano 1000. Marcaram ainda um dia, 31 de dezembro de 999. Então, com tudo aquilo que eles falaram, as pessoas acreditando que o fim do mundo se aproximavam, eles venderam todos os seus bens e fugiram para as montanhas, outros foram para Jerusalém, e o prejuízo foi incalculável, porque Jesus não voltou. Teve também no século XII um astrólogo persa, que diz que Jesus viria no dia 16 de setembro de 1186. Muitos venderam suas propriedades e formaram caravanas rumo a Jerusalém. Mas a data chegou e nada aconteceu. Johannes Stoifer também predisse uma data. Ele anunciou que haveria um grande dilúvio. Ai, irmãos, desculpa. Um grande dilúvio previsto para o dia 20 de fevereiro de 1524. E passou o dia e também o nosso Senhor não voltou. William Winston também predisse uma data, 13 de outubro de 1736. Tudo em vão. E em 1818, William Miller começou a pregar que dentro de 20 anos Cristo voltaria à Terra. E em 1831, Miller anunciou que esse evento se daria no dia 23 de março de 1843, não é? Ele ainda fez umas contas ali com o livro de Daniel e trouxe a data ali. Muitos venderam as propriedades e foram para as colinas esperar o retorno de Cristo. Quando foi dia 21 de outubro, ele pediu perdão, de 1844, ele pediu perdão e predisse nova data. Então ele não aprendeu a lição. E depois disso, vários outros, né, chegando até mesmo aos nossos dias, né? Os Testemunhos de Jeová predisse também algumas datas, e à medida que o tempo ia chegando e nada acontecia, eles reinterpretavam as profecias e colocavam novas datas. Então temos aqui 1878, 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1942, 1975. Todos eles falharam, pois somente Deus
sabe o dia e a hora, conforme Mateus 24:36, Marcos 13:32. Então, nada que falarem para nós, nenhuma pessoa que falar para nós uma data, nós, à luz da Bíblia, podemos refutar. Não tem data, não tem como prever nenhuma data. Jesus, ele pode vir a qualquer momento, pode vir agora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo, diz o autor. Esta maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. E depois vamos aqui para o terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Temos três subtópicos aqui, 4 aliás. Definição de fidelidade, a fidelidade de Deus, a fidelidade como virtude cristã, tempos e estação. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. O nosso Deus, ele é fiel, nós sabemos isso, não é? Deus, ele é fiel e a sua fidelidade é um atributo comunicável, conhecido também nos diversos tratados da teologia sistemática como atributos morais, atributos relativos, atributos transitivos. E estes atributos divinos, eles encontram alguma ressonância nos seres humanos. Em pequena escala, nós também, como é um atributo comunicado de Deus, nós também podemos ser fiel ao nosso Deus. Vamos ver aqui alguns textos que eu trouxe sobre a fidelidade de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade, o salmista dizendo. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, Salmos 89, 2. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:9. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. São atributos de Deus, conforme a palavra, e que encontram alguma ressonância em nós. Então, a verdade, a fidelidade, o amor, a bondade, a justiça e a sabedoria são atributos comunicáveis de Deus, que de alguma forma nós também podemos ser, não é? A fidelidade, na definição, ela é uma virtude, na definição aqui do primeiro tópico, é uma virtude cristã proveniente do Espírito na vida do salvo, conforme Gálatas 5:22. São inúmeras passagens bíblicas que ensinam a importância da fidelidade do crente. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Temos também Mateus 25:21, 1 Coríntios 4:2, 2 Timóteo 2:19, sempre trazendo aí para nós, para a fidelidade. Ser fiel a Deus é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Cristo. Assim como a santidade é uma exigência, a fidelidade também o é, não é? A nossa fidelidade a Deus. Então, ela é uma virtude, como nós já dissemos aqui, e depois nós vamos para o terceiro tópico, tempos e estações. Jesus responde a pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Esta resposta foi dupla. Tempos no grego nessa passagem é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. As estações nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo e estações são prerrogativas do nosso Deus.
não cabe nós discutirmos, perguntarmos ou questionarmos, porque é o nosso Deus que sabe o tempo certo de vir buscar a sua igreja da segunda volta do seu Filho Jesus. A conclusão diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, dois anjos reafirmaram esta promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Assim, a volta de Jesus para nós levar no céu é a esperança da igreja. Amém? Era isso que eu tinha para comentar sobre esta lição. Quero agradecer a Deus por esse trimestre maravilhoso, o qual aprendemos aqui o verdadeiro pentecostalismo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, da sua casa. Pedir também a Ele as suas bênçãos, né? Para você e a sua família. E também a igreja a qual você faz parte. Deus abençoe a todos.